De volta com o nosso Jornal da Manhã especial de sábado, agora são 7 horas mais 34 minutos. Hoje estamos falando aí sobre esta campanha importante que acontece a nível de Brasil, que é o Agosto Lilás, que chama atenção. Claro que aqui a questão é até chegar ao feminicídio, mas como a gente está conversando aqui, até chegar lá, muitos outros tipos de violência já aconteceram no âmbito familiar. E a gente está falando um pouquinho sobre esses tipos de violência, hoje aqui com a Cabo Madeleine, da Polícia Militar de Porto União, aqui do estado de Santa Catarina, e que traz como reforço um programa chamado Rede Catarina. Ô Madeleine, a gente falava aqui sobre no bloco anterior alguns tipos de violência, e você tocou ali num assunto que muitas vezes a pessoa até acha normal ali, que nem no caso da pessoa idosa ali, fica com dó, vai lá e tira o carro, enfim, financia, faz alguma coisa e a pessoa acaba pagando, a pessoa idosa acaba sofrendo, né, a questão financeira ali, sendo penalizada. Mas também quando se trata de um ambiente aí familiar, no marido e mulher, a mulher casa com o cara ali, enfim, às vezes o cara ali acaba xingando, enfim, né, colocando ela pra baixo, e ela acha, mas tá nervoso, teve um dia difícil, né, mas a partir dali ela já tem que ficar esperta, já, opa, esse cara você não é normal, ou ela pode tratar como uma normalidade só porque teve um dia ruim, o cara passou por um momento nervoso, enfim, alguma coisa nesse sentido. Quando que a mulher tem que acender o seu alerta, opa, isso aqui é um tipo de violência, e ela deve denunciar imediatamente ou tem que esperar chegar em um próximo estágio? É, então, qualquer tipo de alteração, né, ali que a pessoa fique mais agressiva, violenta, já é um sinal de alerta. Se essa situação, claro, pode ser um dia difícil, né, uma situação bem esporádica ali, perder a cabeça, assim, falar um pouco demais, né, mas pode acontecer, né? Se for esporadicamente, muito de vez em quando, realmente é normal do ser humano, a gente acaba explodindo, falando mais do que devia. Então, a mulher tem que tomar cuidado com essa frequência, né? Com que frequência que isso acontece, né? E a intensidade. Isso está sempre no mesmo jeito, estoura, fala uns palavrões ali, pronto, acabou? Ou vai começando ali querer quebrar alguma coisa em casa, ou querer partir para cima da mulher, empurrar, né? Ou focar, às vezes, em agredir até os animais, né? Quando começam a agredir os animais dentro de casa, ou já vem isso de criança, já é um sinalzinho de que tem alguma coisa ali que não está certo. Então, são todos sinais, né, que a gente pode ir observando, que a mulher possa verificar que lá na frente, de repente, pode ter uma coisa mais grave. Mas, geralmente, né, após todas essas violências ali que a mulher vai convivendo, né, essa diminuição da autoestima, esses xingamentos, né, a falta de valorização, é sempre muito visível, né? É frequente e visível. Em quase todos os casos são assim, não é uma regra, né, mas a maioria dos casos são assim. Então, quando a mulher vai observando esse tipo de situação, né, e, e ela vai tendo entendimento que ela pode sair fora disso, né? Ou que aquele homem com conversas, com tratamentos, né? Com situações ali não vai resolver esse tipo de comportamento, que, que, que de repente chega no extremo mesmo da violência física, que na maioria dos casos ainda são quando as mulheres resolvem fazer uma denúncia, né? E fazer um boletim de ocorrência, ela tem que ir e tem que fazer, sabe? Não pode esperar até a próxima vez. Não, dessa vez eu não vou fazer, se acontecer de novo eu faço, né? Então sempre ainda acontece bastante esse tipo de situação, que é o que acaba ocorrendo, que a mulher de tanto esperar, 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 que às vezes, né, após anos sendo agredida, sendo violentada, às vezes no ato extremo ali acaba ocorrendo, né, uma situação de feminicídio ali, que ela acaba sendo morta pelo próprio companheiro, né? Às vezes acontece isso em relações que já terminaram, né, que o companheiro não aceita o término, ou às vezes ainda até mesmo dentro né, do casamento ainda, né? Acontece bastante esse tipo de situação. Então, após a mulher passar por todo esse período aí de violência, e que ela entender que ela tem que sair desse ciclo, e que ela
for procurar ajuda, quando ela faz esse boletim de ocorrência, né, ela vai na delegacia, ela pode, se é uma situação que já vem acontecendo de tempos em tempos, né, não está acontecendo ali na hora, ela pode ir na delegacia da mulher fazer o boletim lá, né. Se for uma situação de emergência que está acontecendo ali na hora e ela quer chamar a polícia para acessar aquilo, né, naquele momento, liga para o 190, né? Chama a polícia militar, faz o boletim ali na hora, né? Se o autor ainda estiver no local, é feita a prisão em flagrante. Se ele não estiver no local, vai ser feito o boletim da mesma maneira para ser investigado e ele ser identificado posteriormente e tudo. Esse é o primeiro passo, né? Se entendeu, está numa relação abusiva, fez um boletim de ocorrência, né? E, em alguns casos, é necessário pedir a medida protetiva, né? A medida protetiva é um mecanismo ali que vai determinar que o agressor tenha que cumprir certas determinações judiciais ali, né? Como não se aproximar daquela mulher, né? Às vezes, eles colocam ali 100, 200 metros, depende da situação. Não entrar em contato com ela via rede social, via celular, né? Nada disso. Às vezes, quando ainda eles estão num casamento, na medida protetiva já sai a determinação desse agressor sair de casa imediatamente. Então, o oficial, no momento que vai levar, que leva a medida protetiva para dar ciência ao autor, já faz esse acompanhamento da retirada dos pertences pessoais dele. Então, nesse primeiro momento, é os pertences pessoais. Ele tem que tirar o que ele for usar de urgente e se retirar do lar, né? Então, isso já vem determinado na medida protetiva. E ela serve para justamente dar essa segurança para a mulher, né? De que ela vai ter um tempo para respirar, né? E aquele agressor não vai ficar no pé dela, né? Porque o que acontece às vezes? Fica lá insistindo, né? Incomodando, perseguindo, que também é um crime, né? Que já se tornou um crime agravante dentro da Lei Maria da Penha, justamente porque ele termina, às vezes tem essa medida protetiva, mas o cara tá lá. Não deixa a mulher em paz, né? Não deixa a mulher em paz, vai ver onde ela tá, vai ver, fica cuidando ela no serviço, fica passando 500 vezes por frente da casa e vai e vem, sabe? Fica ali insistindo. Então, também a medida vai resguardar. Até um tempo atrás, o descumprimento da medida não configurava um crime, né? Então, não lembro a data exata, mas hoje em dia, o descumprimento da medida protetiva, ela já configura a prisão em flagrante ali. Se você presenciar e conseguir flagrar ele descumprindo a medida, já vai direto preso em flagrante, né? Então, isso ajudou bastante. Então, o cara tá ali insistindo, descumprir a medida toda hora ali, incomodando, seja lá de qual maneira for, e for feito o boletim. Às vezes até a gente nem pega em flagrante, mas é feito o boletim, investigado, confirmado o fato, e daí sai a prisão posteriormente, pelo descumprimento dessa ordem judicial, né? E acontece assim em quase todos os casos. Então, teve uma diminuição também, sabe? Depois que passou a gente poder fazer essa prisão em flagrante ali do descumprimento da medida, começou a diminuir também a questão do descumprimento, né? Então, ajudou muito. Tem mulheres que acham, mas a medida não vai me ajudar nada, é só um papel. Uso bastante isso, realmente. Mas, o que o pedaço de papel vai fazer se o agressor estiver na minha frente aqui? O que eu vou fazer? Vou bater nele com o papel? Acontece bastante também, né? De a gente ouvir esse tipo de situação. Vai depender muito da situação do autor, né? Do que ele quer, se incomodar ou não, né? Então, ele já está respondendo um processo de Maria da Penha, né? De violência contra a mulher. Daqui a pouco ele tem um descumprimento, já vai ser mais um processo que ele vai ter que responder. Então, até onde que ele quer se comprometer? Tem homens que, quando chegam a essa situação ali e eles entendem que vai pesar para eles esse processo, que vai ser custoso em termos de financeiro, tudo,
eles entendem e vão se controlar. Mas tem alguns que não, e vão insistir, vão insistir. Então, ali, a gente está sempre... Aí entra o papel da rede, né, da Rede Catarina, que é justamente estar acompanhando essa mulher. Depois que ela faz esse pedido da medida protetiva, a gente entra em contato com ela e começa a fazer um acompanhamento. Primeiro momento, a gente disponibiliza para elas o botão do pânico, que elas podem baixar no celular o aplicativo da PMSC Cidadão, né? E através desse aplicativo, a gente consegue disponibilizar para ela o botão do pânico, que em situação de descumprimento, ela só clica ali no botão, né, no celular, aciona, vai gerar uma ocorrência direto na nossa central do 190, lá na tela do operador do Copom, e ele já vai saber que se trata de um descumprimento de medida, né? Vai saber o local, porque o aplicativo já vai direcionar para onde ela estiver, né? E vai pedir para uma guarnição ir fazer o atendimento, já sabendo que é um descumprimento de medida protetiva, sem ela precisar dizer nada, né? Só clicou ali e já vai saber o que está acontecendo. Então, é uma maneira de dar uma segurança para ela, que se tiver acontecendo alguma coisa, ela vai poder pedir esse socorro, né? Então, a gente sempre está orientando, ó, descumpriu, tá passando por aí, chama a polícia na hora, aciona o botão, se não tiver como, vai pelo 190, da maneira que for, mas aciona para ser pego em flagrante, né? Porque ainda, mesmo com a medida, acontece, né? De ter essas situações, principalmente dessa questão da perseguição que a gente já comentou, né? Eles ainda ficam por um tempo ali. E daí, as medidas geralmente têm validade de 6 meses, tem alguns casos que a gente precisa fazer o pedido de renovação, e tem alguns casos que não, passou ali o período de 6 meses, o autor já começa a entender que a vida tem que seguir, né, cada um para o seu lado, e a partir daí já começa a respeitar um pouco mais esse espaço da mulher, né? Então, na maioria dos casos, vem funcionando muito bem. Eu sempre brinco que quando trago alguma ocorrência policial, é o famoso, mas o cara chora no banho, né? Lembra da ex, e aí o cara quer ir pra cima, ele acha que ele tem posse, ele acha que é dono dela e vem atrás, acha que ela tem a obrigatoriedade de voltar com ele. Só o cara não muda, o cara já chega, né, fazendo ameaça, já chega muitas vezes cometendo outro crime, ou seja, como é que a mulher vai voltar com um cara que, né, já reincidente nessa situação? Sim. A Rede Catarina ela trabalha muito essa questão de prevenção, né? De que novos tipos de violência venham a acontecer, né? Uhum. E na questão preventiva, ou seja, daquela mulher que... Como identificar que ela vem sofrer o tipo de violência? Porque a gente tem muitas vezes mulheres que sofrem caladas, né? Ou seja, por questão, às vezes, do filho, dos filhos pequenos, ou a mulher ela não tem, às vezes, uma independência financeira e ela acaba sofrendo calada. Como conseguir chegar nessas mulheres, Madeleine? Então, é um grande desafio, né? A gente sempre fala que aquela mulher que está dentro daquele ciclo que a gente já citou aqui de violência ali, que ela vai demorar para ela entender que ela está num ciclo de violência, e às vezes ela já entende que está, nem você citou, mas por diversos motivos, né? Financeiros, filhos, insegurança, às vezes até esse apego emocional, essa dependência emocional, porque isso também é grave. Até ela entender e se libertar de tudo isso, às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Então, por isso que a gente sempre está trabalhando em conjunto, né? As assistentes sociais sempre estão em contato com as mulheres, né? Seja as mulheres que participam lá no CRAS, ou seja até pela própria saúde, às vezes a gente recebe que eles também estão em parceria com a gente dentro a Secretaria da Saúde, dentro das possibilidades, às vezes eles recebem algum tipo de situação nos atendimentos deles, né? E eles repassam já para assistente, às vezes eles repassam diretamente para nós e a gente vai investigar. A gente vai lá conversar com a mulher, perguntar, ela conta para a gente tudo o que está acontecendo. Nós temos uma sala lá no quartel, que é a sala da Rede Catarina, que é especial também para fazer esse tipo de atendimento. Às vezes elas vão lá, elas mesmas nos procuram. E assim, é um processo bem de formiguinha. Você tem que conversar com ela, fazer ela entender que ela consegue sair desse relacionamento. Se ela não tem uma renda, né? Se ela não tem uma profissão, a gente começa
conversar com ela que ela pode procurar mudar essa situação e procurar ter um atendimento, uma profissionalização, né? Teve já situações em que a mulher ela estava em situação de alcoolismo já, virando alcoólatra. O marido dela também era, né? Eles não tinham nenhuma profissão, nenhum nem outro. Viviam apenas com dinheiro de catar. Eles catavam reciclado, essas coisas assim, e iam colhendo hoje para poder pagar a janta nessa situação. E ela já tinha feito boletim, pedido medida protetiva por diversas vezes, assim. E daí ela desistia e voltava com ele, justamente porque a família dela não era da nossa região, ela não tinha ninguém aqui, ela não tinha profissão nenhuma, não tinha dinheiro nenhum. Morava, inclusive, numa casa dentro do terreno da sogra, né? Dentro do terreno da família dele. Então, ela não tinha um lar, tinha crianças para sustentar, os 2 filhos. E daí ela se via na situação de exatamente o que ela vai fazer. Ela pensava assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Até que foi um dia que ela parou lá no quartel, ela estava bem embriagada, ele já tinha agredido ela durante a semana, ela estava com marcas, inclusive, de corte de facão no rosto, assim, e que ele tinha feito durante a semana. E daí a gente viu, olha, nós já tínhamos tido medida protetiva com ela, nós falamos, colega, você não vai poder voltar para tua casa, né? Desse jeito, do jeito que tá, não tem como. Já acionamos conselho tutelar, acionamos assistente social, todo mundo já conhecia o caso, todo mundo já sabia como era, e a gente se mobilizou e ela não voltou para casa, nunca mais, a partir do momento ali. Ele foi preso, ficou preso por um bom tempo também, e ela teve que ser, literalmente, teve que aprender a viver. E a assistência social, nesse caso, fez muita diferença, sabe? Porque eles encaminharam ela para o profissional, né? Deram um curso profissionalizante para ela, fizeram todo o cuidado com a saúde dela, para ela, né, sair dessa situação de alcoolismo que ela se encontrava, todo o amparo que precisava, desde cuidar dos filhos, desde fazer alimentação para os filhos que ela não sabia fazer. Então, assim, foi uma situação que a gente sempre cita porque foi totalmente diferente, né? Mas que acontece bastante. Então, quando nos chega situações assim, a gente tenta fazer o que pode. Já conversa com toda a rede ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se precisar aluguel social para tirar essa mulher de casa, a rede entra, né? A rede de apoio que eu digo, né? As assistentes sociais entram com esses pedidos, encaminham. Se tiver que mobiliar a casa, a gente já fez campanhas para mobiliar a casa de mulheres. Precisamos disso, precisamos daquilo, e a gente consegue arrecadar e monta a casa ali para a mulher. Então, existe muita coisa que a gente acaba fazendo, além daquele atendimento de registrar o boletim, ou apenas de ir lá fiscalizar a medida protetiva. Então, tem muita coisa para ser feita. E a mulher precisa saber que ela está amparada, né? Que se ela resolver sair e ela não tem condições nenhuma para nada, que ela tem ajuda. E que ela vai conseguir superar, sabe? Então, a gente está sempre batendo nisso também, né? Porque não é apenas, eu vou denunciar, vou fazer o boletim e acabou. Vai ser um mês bem difícil, né? Vai ter algumas preocupações novas, vai acontecer muita coisa nesse período, mas vai passar, né? E ali, na nossa rede em Porto União, nossa rede de apoio com todas essas equipes que a gente tem, ela consegue amparo em todas as áreas, né? Então, desde um tratamento psicológico, a gente já está conseguindo encaminhar com mais facilidade, né? Que é a primeira coisa importante que a gente vê numa situação quando a mulher realmente toma coragem de sair, até essa questão de ajudar ela financeiramente, porque às vezes elas não têm o cadastro para receber o auxílio do governo, ou às vezes elas não sabem nem por onde começar a procurar um emprego, a gente já consegue encaminhar elas para toda essa situação. Se tiver que ajudar com alguma cesta básica por um período, a gente consegue fazer esse apoio também. Então, aí a gente vai, né? O principal objetivo é que ela entenda que tem que sair. Depois que ela sai, a gente vai
vai ajudando, vai empurrando e vai auxiliando da maneira que ela precisa, né? Realmente, olha só, né? Que reviravolta, com certeza hoje ela está muito melhor, né? Numa situação muito melhor do que se encontrava e criando melhor os filhos, né? Fora desse ambiente conturbado, que as crianças crescerem num ambiente como esse é bem complexo, Não, né? a gente fez o acompanhamento dela por um bom tempo, ela era outra pessoa. Outra pessoa, ninguém disse que ela era a mesma, porque assim, ela envelheceu muito, né? Por uma vida judiada. E assim, depois ela recuperou toda a autoestima, começou a se cuidar. Então, era outra pessoa, né? Então, faz diferença, né? E a gente, às vezes, elas não sabem para quem recorrer, para quem pedir ajuda. Né? E a gente mostra esse caminho para ela. No início da Rede Catarina, aqui em Porto União, eu também não sabia o que fazer. Porque eu chegava ali na situação e dizia, meu Deus, ela precisa de cesta básica, e agora? Puxa vida, ela precisa de psicólogo, e agora? Né? Então, tipo, são coisas que não me cabem mais. Mas o que eu vou fazer para ajudar? Daí foi aí que a gente foi trabalhando. E vai conversando com um, vai conversando com o outro. Hoje não tem uma mulher que a gente precise de apoio, que eu não passe mensagem lá para nossa rede de apoio, que alguém não se movimente e não resolva. Então, todas as mulheres são amparadas de alguma maneira, da maneira que elas precisam, da maneira que a gente consegue ajudar, né? Então, a dificuldade da maioria delas no primeiro momento é a questão financeira, né? Às vezes elas ficam em casa, mas às vezes elas vão ter essa dificuldade financeira. Né? A gente não tem uma renda, né, para disponibilizar para elas, mas a gente mostra como ela pode fazer. Né? Então, auxilia, às vezes até com busca de emprego, a gente ajuda, né? Toda a rede está ali em trabalho e vai ajudar. Às vezes já tem cursos gratuitos que a prefeitura às vezes intermedia com o Senac, então a gente vai atrás. Então a gente está sempre sabendo das coisas ali e em conjunto com todo mundo. Tempo atrás teve um curso maravilhoso que era Costurando Sonhos, em parceria com a prefeitura ali, que era justamente para profissionalizar algumas mulheres dentro da costura, né? Para elas conseguirem, com a costura, ter uma renda. Então, assim, volta e meia sempre tem projetos que vão desenvolvendo e que vão saindo e a gente vai encaixando essas mulheres que a gente já faz atendimento também, né? Olha só que legal, né? Você, mulher que está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pela internet, né? Que de repente possa estar vivenciando uma situação como essa, crie essa coragem, denuncie, né? Pode, aqui em Porto União, procure a Rede Catarina, procure o quartel, procure a Madeleine, as demais meninas que atuam diretamente, elas vão te ajudar. O que você não pode é continuar nessa situação, né, de, infelizmente, levar esse desaforo para casa, aguentar consigo mesma. Isso está te fazendo mal psicologicamente, né? Não sofra calada. Você tem como pedir ajuda. E o detalhe, falar em sofrer calada, muitas vezes a mulher está ali junto ao agressor. E hoje existe como a mulher pedir socorro sem falar nada, através de um sinal. Como que essa mulher pode pedir um socorro, por exemplo, para mim, um cidadão comum, aí a mulher de repente está passando um tipo de violência ali, ela não quer gritar socorro em si. Como que ela pode gesticular de alguma forma, né, que ela está passando aquele momento de violência? Sim, tem a campanha nacional do Sinal Vermelho, né? Então, aqui em Porto União a gente já passou por quase todas as farmácias no ano passado. Eles já têm esse conhecimento, né? Porque como a campanha é nacional e foca nas farmácias, eles também recebem essa informação. Geralmente, a gente, quando elas têm essa situação do agressor não sair do pé, um dos locais assim onde ela consegue ir, né, mesmo com ele grudados, geralmente é na farmácia, para comprar remédio, comprar alguma coisa lá que precisa. Então, a gente, uma das situações é justamente fazer esse X na mão, né? Inclusive, tem algumas farmácias que até tinham disponibilizado um cantinho ali com uma caneta, se ela quisesse chegar, né, deixar por cima do balcão, para se ela precisasse, né, sinalizar e chegar no balcão e mostrar o sinal vermelho ali, só mostrar o X, que aquele atendente já saberia o que fazer, né? Seria tentar pegar os dados dela, como se estivesse fazendo a venda, e já acionar a polícia, né? Anonimamente. Essa pessoa da farmácia não precisa ir junto na delegacia como testemunha nem nada, e a polícia chega ali e já vai tentar
cessar aquela situação, investigar, encaminhar para a delegacia e levantar tudo o que está acontecendo com aquela vítima, né? Então, o sinal vermelho, ele vem justamente para essas vítimas que não conseguem fazer a denúncia de nenhuma maneira, né? Mas, nessa oportunidade, às vezes até num supermercado, né? Se ela fazer essa questão do sinal vermelho, alguém já vai entender e já vai saber. A gente também procura divulgar bastante, para que todos saibam o que significa esse X na mão, né? Para já saber que é alguma coisa relacionada à violência contra a mulher. Excelente. Bom, e como a gente até falava um pouquinho antes de entrar no ar aqui, hoje ainda, infelizmente, no âmbito familiar, um dos maiores motivos de violência doméstica está envolvendo a questão da bebida alcoólica, né? Uhum. E principalmente fim de semana. Fim de Sim. semana que... Os dias de semana, às vezes, marido e mulher quase não se veem, né? Enfim, por motivo de trabalho, mas no final de semana, que a família está mais unida ali, acabam acontecendo nessas situações. E nesses casos, como faz, Alisa? Às vezes a mulher diz, ele é um bom marido, ele é um bom esposo, mas quando bebe, ele se transforma, quando bebe... E aí, então, como fazer para essa mulher? Ela pode fazer essa denúncia? Ou é mais indicado ela procurar nesse caso, para o marido um tratamento, né? Porque ela diz que ele é um bom marido, só que quando bebe ele se transforma em outra pessoa. E nesse caso, o que fazer, Madalena? A gente vai avaliar caso a caso, né? Quando a questão do álcool é recorrente, né? Às vezes a mulher ainda quer tentar, né, segurar o relacionamento, segurar a família, porque às vezes já são anos de casamento e ela quer uma ajuda para o marido, né? A gente orienta realmente a questão de ou procurar um tratamento, porque o homem tem que querer fazer esse tratamento e procurar essa ajuda, né? Ou a gente orienta a separação, não tem o que fazer. Porque quando o homem não quer se ajudar, não quer melhorar, né? E que o uso do álcool é frequente, ou mesmo que seja nos fins de semana, mas todo fim de semana vai se tornar frequente também. Então, a orientação é essa, né? Ou o cara vai lá, procura ajuda e se cura dessa situação, ou a gente orienta a mulher, vai, faz boletim de ocorrência e separa, né? Ou ela pode se separar sem fazer um boletim de ocorrência, né? Vai lá, se separa, cada um segue sua vida. Ou se a violência estiver ali frequente na casa, com agressões, registra boletim, se for necessário, pede medida protetiva e a gente orienta a separar mesmo, porque não tem situações assim que já veio uma vida sendo assim e vai continuar, né? Não vai ter como mudar. Então, o que a gente espera? A gente orienta que se pelo menos ela não vai conseguir mudar o relacionamento dela com o marido, que pelo menos ela cesse o mau exemplo para os filhos, né? Já vai ser um grande avanço. Então, de repente, aqueles filhos já não vão mais conviver naquele ambiente onde tem ali um pai agressor, bêbado. Às vezes pode ser um marido muito bom, uma pessoa muito trabalhadora, né? Mas tem esse problema com a questão da violência. E isso não pode ser apaziguado ou deixado embaixo dos panos por conta de todo o resto. Então, se todo o resto não faz essa pessoa entender que ela precisa mudar para melhorar essa questão da violência, né? Então, não faz sentido ela ser boa em todas as outras áreas, mas naquela situação de violência continuar martelando, consumindo bebida, sabendo que vai ficar alterado, não querer mudar, né? Tem que saber que vai ingerir bebida, tem que ser de maneira adequada, que não vai causar prejuízo para a saúde dele, não vai causar prejuízo para a família, né? Então, tem todas essas questões. Se aquela pessoa em si não quer mudar, né, a mulher tem que tomar uma atitude e seguir a vida por outros caminhos, né? O que não pode é passar uma vida inteira nessa mesma situação, normalizando isso, achando que isso é normal e botando embaixo dos panos porque ele é um bom marido, porque ele é uma pessoa trabalhadora. Então, tem que ser todo um conjunto, né? Se não funcionar direitinho tudo, alguma coisa não está funcionando direito, você vai lá e tem que tentar consertar. Se não está dando como consertar, infelizmente, né, a gente orienta que a melhor questão é acabar com aquele relacionamento mesmo, né? Corte pela raiz, né? Porque até porque quando você vê uma situação como essa,
Hoje, quando você vê bastante jovens aí envolvidos na criminalidade, quando você vai dar uma olhada no aspecto familiar, já são famílias desestruturadas, né? Enfim, não tem o pai, não tem a mãe, o pai já está preso, enfim, já vem, cresce nesse ambiente e acaba, enfim, essa raiz vira uma árvore aí, eu chamo a árvore do mal, né? Então, quanto antes conseguir cortar... A gente falando isso dá uma impressão de que a gente quer acabar com os casamentos. Nossa, não é. A gente preserva muito a família, né? A gente gostaria muito que as famílias se preservassem, pai, mãe ali presente com os filhos. Mas chega um momento em que não tem como, né? Em que quando uma das partes ali não está percebendo, não está tendo esse mesmo objetivo, né? E não está querendo manter esse ambiente familiar, um ambiente saudável, infelizmente, não tem outra opção. Então, é melhor que, de repente, essa família se separe, tome outros caminhos, do que daqui a pouco essas crianças não tenham um pai ou não tenham uma mãe, por conta, né? Ou do que o pai vai acabar preso, ou porque o pai acabou matando a mãe, né? Então, são tantas situações que podem chegar ao extremo que a gente vai pesando o que vai ser melhor. Então, é melhor que fique separados, do que daqui a pouco esses filhos não tenham a presença do pai e da mãe por um motivo mais drástico, né? Então, a gente tenta, orienta, né? Mostra os caminhos. Se não tem como, não querem, né, tentar melhorar como pessoa, daí não tem o que ser feito, né? Infelizmente, a gente orienta para o drástico mesmo, que é se separar, realizar boletim de ocorrência, sim, né? E seguir com os meios legais para a mulher ter essa segurança, né? Exatamente. Excelente, 8 horas mais 5 minutos, já estourei meu tempo aqui, mas enfim, quando a gente está falando, né, de assuntos, de passar informação para a sociedade, a gente podia ficar aqui até meio-dia tranquilamente, sim, né? Ô, Madalene, mas mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite, vir falar desse tema tão importante, né? Quando começou a campanha, a gente já aqui falou internamente, mas precisamos chamar a Polícia Militar para trazer também essa informação. A gente sabe que vocês estão sempre presentes nas escolas, nas instituições, levando, e de antemão, nossos parabéns, né, para a Rede Catarina, olha, exemplo, tá? Você que nos acompanha em outros estados aí, né, cobre os seus governantes, né, para que possam dizer, ó, lá em Santa Catarina tem um programa chamado Rede Catarina que funciona muito bem. A gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, principalmente pelo YouTube, aqui no nível de Brasil, né, cobre para que existam essas ferramentas, né, que possam auxiliar e a gente possa diminuir esses números que, infelizmente, a gente traz diariamente de mulheres sofrendo algum tipo de agressão aí no nível de Brasil. Madalene, mais uma vez, muito obrigado, tá? Os nossos microfones aqui da Jovem Pan sempre à disposição. Eu que agradeço, né? Sempre que precisarem, podem contar com a gente e que a gente venha aí conversar com o pessoal.